Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho segundo João, no capítulo de número 17, a partir do versículo 9 até o 19. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando próximo à data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa. Data que marca a nossa vitória sobre a morte, a vitória de Cristo sobre a morte, a transformação em alguém que estava destinado à perdição, para alguém que está destinado à vitória. Mostra que o último inimigo foi vencido. A Páscoa é a data mais importante no calendário cristão. E esse texto, ele é um texto próximo dos últimos dias de Cristo no mundo, nesta terra. Esse texto é parte da assim chamada oração sacerdotal de Cristo. Jesus está em Jerusalém, está se iniciando a sua paixão, o seu sofrimento. Ele está pronto a ceiar com seus discípulos e dar um exemplo, como nós sabemos lá em João 13, ele lavou os pés dos seus discípulos, como sinal de humildade, de amor fraterno. O traidor foi denunciado, saiu para completar a sua traição, Judas. Jesus sabe que os dias junto com seus amados estão contados, e aí vem aquela questão, ou as questões: que será dos seus discípulos? Que será da comunidade que creram, dos que creram? E essa preocupação o leva à oração. Uma oração pública, uma oração dirigida naturalmente a Deus, mas destinada também às pessoas que estavam perto ouvindo. Uma oração que procura orientar, confortar, ensinar os ouvintes, conscientizá-los de uma nova situação que eles deverão viver. E nessa noite, meus irmãos, eu quero meditar com vocês sobre essa oração. Essa oração tem 3 partes, e eu vou falar sobre uma das partes. Todo o capítulo 17 é uma oração, mas na primeira parte, Cristo ora por si mesmo. Depois ele ora pelos discípulos, e depois ele ora pela igreja que virá. E hoje eu quero enfocar: Cristo ora pelos seus discípulos. Cristo ora pelos seus discípulos. O que é essa oração?
que é o texto que nós acabamos de ver. João 17, de 9 a 19. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que é uma oração por consolo. Oração por consolo. Os versículos 9 a 11 deixam bem claro isso. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Uma oração por consolo. Meu irmão, minha irmã, muitos de nós sabemos, por experiência própria, como é bom um consolo. Como é bom ser consolado. Que numa hora difícil, como é bom saber que alguém está orando por nós. Como é bom saber que alguém pede por nós a Deus. Como é bom. Isso nos consola. Isso nos dá paz, isso nos dá nos enche o coração e saber, como a Roberta que estava lá em casa agora há pouco, ela falou assim para nós: pastor, tem muita gente por esse Brasil orando por mim, e agora nós fazemos parte desse povo que está orando para que tudo dê certo em seu parto amanhã. E aqui, Jesus está orando pelos seus amigos, que creem que Ele é o enviado de Deus. Seus amigos, seus discípulos que andaram próximo deles. E aqui, meus irmãos, quando falamos de discípulos, é bom pensar que não são os 12 só apenas, não. Os discípulos de Cristo eram várias pessoas. Apóstolos são 12. Mas Jesus tinha sempre um grande número de pessoas acompanhando. Homens e mulheres e algumas crianças. Meus irmãos, sabemos que temos problemas, sofrimentos, aflições. Sabemos que temos ameaças, sabemos que temos tentações. Eu sei uma história aqui de um irmão que ficou orando quase 20 anos por um problema na justiça, um problema de terras, e a igreja toda aqui orando, o pastor orando, e isso é motivo de consolo, meu irmão, nessas horas de tentações, nessas horas de ameaças, de problemas. Quanto mais abrimos os olhos, quanto mais conhecemos a realidade, ou uma pessoa, pode ser que, com essa proximidade, nos assustamos. Sabe por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. Pense bem o que, logo após essa oração, os discípulos fizeram com Jesus. Deixaram-no sozinho. Ele ali orou por eles, se preocupou, consolou, e na hora que Jesus precisava de consolo, eles sumiram. Pedro teve a audácia de negá-lo ainda 3 vezes. Mesmo pessoas boas que deveriam ser exemplo, nos decepcionam. Podemos ser decepcionados. Ficamos algumas vezes desiludidos com as instituições, com o governo, com a escola, com a igreja. Sim, isso pode acontecer. E Jesus, quando ele faz essa oração, ele estava um pouco decepcionado, sabe com quem? Com Jerusalém. Ele estava decepcionado com o ser humano. Ele estava decepcionado com a realidade que o cercava. Ele estava decepcionado porque ele sabia que teria que morrer para aquele povo. Quando ele faz essa oração por nós, numa hora difícil para ele, mostra a grandeza do seu coração, a grandeza da sua humanidade, a grandeza da sua divindade. Ele se preocupa, primeiro ele diz: eu vou mandar o Consolador, está aqui no mesmo livro, eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. E um pouco depois, não bastando isso, ele ainda começa a orar, e faz essa oração pelos seus discípulos, por aqueles que estavam ali perto dele, e podemos dizer que alcança todos os discípulos, de todas as eras, de todos os momentos. Ele faz essa oração, justamente pouco tempo, antes de ir para a cruz, quando seus amigos o abandonarão,
decepcionarão. Mas Deus está com ele. Mas Deus está com ele. Jesus sabe que vai para junto do Pai, que vai para junto de Deus. No meio, e por meio desse conflito todo, desse sofrimento todo, acontece a glorificação de Jesus. E a alegria plena dos discípulos. Foi por quê? Porque foi a morte de Cristo, a glorificação de Cristo, que trouxe a verdadeira alegria e glorificação para os seus discípulos, para todos nós. A morte de Cristo é um paradoxo, um absurdo, porque ao mesmo tempo que traz tristeza, traz alegria para os seus discípulos, para nós, porque mostra que a morte não é o fim. Que coisa mais consoladora do que isso? De saber que a morte não tem a última palavra sobre nós. Meus irmãos, minhas irmãs, a glória de Deus é a revelação de seu caráter e de sua presença entre nós. A vida de um discípulo, a vida dos discípulos de Jesus, revela o caráter de Jesus, o caráter dele, e ele é glorificado, e isso é consolador no mundo, isso é consolador. O irmão, na hora o presbítero, na hora do louvor, fala: olha, eu vejo a glória do Senhor, não só aqui, uma coisa etérea, que nós não vemos, eu vejo a glória em você, você é a glória de Deus. Isso é consolador, isso é ser igreja, quando eu consigo sentir que a glória de Deus está no meu irmão, quando eu entendo que a glória de Deus está presente aqui neste lugar, através de você e de mim, isso é consolador. A nossa vida revela o caráter e a presença de Jesus. Será que isso é verdade? A sua vida, a minha vida, a nossa vida revela a presença de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Isso é verdade? Porque se é verdade, é consolador. E a oração de Jesus é por isso, por consolo. E Jesus pede que seus discípulos estivessem unidos em harmonia e amor, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos, numa união inquebrável, indestrutível. Isso é consolador. Primeiro pedido: consola esse povo, a sua glória vai consolá-los, a sua presença vai consolar. Ah, mas como? Através da vida nossa, através da vida dos discípulos. E é isso que nos motiva, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz andar. Uma outra coisa importante nessa oração sacerdotal, dentro desse contexto de oração pelos discípulos, é uma oração, além de consolo, é uma oração por proteção e envio ao mundo. Oração por proteção e envio ao mundo. Teve uma vez que eu estava na igreja Betel, no culto de quarta-feira, se eu não me engano. Minha mente não está muito boa, mas eu acho que é culto de quarta-feira. Aí eles cantaram uma música da Audacélia. Não sei se vocês conhecem, ou já ouviram, já cantaram aqui. Creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração, vou lançar os meus problemas para Deus, entregar os meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Meu irmão, como a oração é poderosa. Nós sabemos disso, você sabe disso. Agora imagina Cristo orando por você. Cristo intercedendo por você. Você, discípulo, discípula de Cristo. E Ele ora por proteção, mas não uma proteção enjaulada, ensimesmada, trancada, não. É proteção no mundo. Proteção lá fora.
Olha o que diz os versículos 12 a 16 e o 18. Diz assim, eu vou ler algumas partes apenas. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ó 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ao 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pastor, mas quer dizer que a gente tem de ir para o mundo? Sim. Lugar de crente é no mundo. Nossa, que heresia, pastor, o que é isso? Lugar de crente é no mundo. Crente vem à igreja para aprender, para se alimentar, mas a seara é lá. Não é aqui dentro, não. É por isso que eu questiono pessoas. Mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. Eu não sei o que eu faço. Eu não tenho nenhum dom. E pensa que dom é tocar, é cantar, é pregar. É lá fora. A maioria é para ser usado lá fora, não aqui dentro. Uma oração por proteção e por envio ao mundo. Para que a oração? Para que a oração é feita, essa oração, nesse momento? Para que os amigos de Jesus sejam protegidos, o versículo 11 mostra isso. E para enviá-los ao mundo com a palavra, versículo 18, 14, e com amor. A palavra central desse trecho, nesse momento aqui que nós acabamos de ler, é mundo. Cosmos, em grego. É mundo. A palavra central aqui nesse momento é mundo. Mas aí fica uma dúvida. Qual é a nossa compreensão de mundo? E como o evangelista João, que escreveu isso, vou pôr a mão no microfone, fizer um barulho, não assusta não. A entende. Como é que ele entende? Como é que entende que o evangelista João entende o mundo? Vamos ver. Parece um problema muito difícil. Parece, e é mesmo entender mundo. Porque desde pequenininho, e os mais antigos, e os mais novos, filho, foge do mundo. Não vá para o mundo. Filho, o mundo é do maligno. E tudo isso aí não está errado não. Mas vamos ver algumas coisas hoje. Jesus diz no versículo 9, está aí, você pode conferir, que ele não ora pelo mundo. Jesus não ora pelo mundo. No versículo 14 diz que o mundo odeia e rejeita os discípulos de Jesus. Mas nós também podemos lembrar outros textos de João, que falam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. João 3,16. Em João 1,29 nós encontramos Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um pouco antes dessa oração, Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E no final desse capítulo 17, ele diz que o maior objetivo de tudo é que o mundo creia. Para que o mundo creia. E no centro do nosso trecho, ele pede que Deus não tire os discípulos do mundo, mas que os guarde do mal. E aí, gente? Quanto mais nós pensamos, é para ir para o mundo ou é para ficar fora do mundo? É para ir para o mundo ou ficar fora do mundo? Aí a gente fica mais confuso. Começa a surgir uma certa confusão. E nós misturamos nossas próprias experiências e ideias. Nossas próprias experiências, aquilo que nós já vimos, e as ideias que nós temos. Afinal, o mundo é bom ou é ruim? O mundo é belo ou é mau? Ele é terreno do maligno que luta contra Deus? Ou é o lugar em que se mostra o amor de Deus e no qual nós temos uma missão? E aí? Penso, meu irmão, que devemos fazer uma distinção.
Parece claro que a palavra mundo não está se referindo ao mundo das coisas, a criação, a natureza e até mesmo o cosmos. Portanto, o mal que devemos ser guardados não é, nesse nosso texto, a seca, ou a enchente, ou a doença, porque essas estão por aí, em qualquer lugar do mundo. Podemos até aceitar como válida a preocupação com a saúde, ou com o tempo, chove, Deus, né? Aquela coisa, né? Aquela preocupação, que é coisa do maligno. Mas Jesus está se referindo ao mundo dos seres humanos. Ei, mundo difícil, é o mundo dos seres humanos, viu? A humanidade. Gente, teologia, filosofia, psicologia, essas áreas da humana, do pensamento, quanto mais a gente estuda, menos a gente entende o ser humano. E mais a gente assusta com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Mas é a respeito desse mundo que João está falando, o mundo dos seres humanos, não das coisas. Se imaginarmos atrás da palavra mundo, o mundo das pessoas, as relações humanas, a organização social e cultural, o sistema político e econômico, então esses versículos fazem sentido, porque é para tirar desse tipo de mundo, das maracutaias, dos conchavos, das traições, da falta de respeito, da falta de amor, da falta de visão, da falta de falta. É desse mundo que nós devemos fugir. Não é da cachoeira, não é da piscina, não é do mar, não é de estar com seus amigos num lugar comendo uma pizza. Não, crente não pode ir para o mundo. Aí preocupa com essas coisas e não tem relacionamento, e não tem amor. Meus irmãos e irmãs, aí os males que devemos ser protegidos serão a descrença, a mentira, a desunião, a injustiça, a falta de amor, a criança que dá um chute na canela da mãe porque não ganhou o sorvete, porque não ganhou o carrinho, o filho que assalta a carteira do pai, que mente para o pai e para a mãe, que fala que está num lugar e está em outro, o marido que corre tanto atrás do trabalho, que não tem mais tempo para a família. Isso são obras do maligno. Isso é coisa que tem de correr. Isso é coisa do mundo. E é o seguinte, hoje o homem realizado, o ser humano, homem e mulher realizado, é aquele que você pergunta, como é que você vai? Ele já dá a agenda. Não, eu estou bem, amanhã eu tenho de fazer isso, amanhã eu tenho de fazer aquilo, né? Ai, eu não estou tendo nem tempo de ir para casa. Aí os outros falam assim, do mundo, nossa, que homem importante, que mulher importante, hein? Que beleza, que vida maravilhosa. Ele não tem tempo para nada, ele não tem tempo para nada. Esse é o mundo dos homens. É disso que Cristo está orando, para que Deus nos livre do mal, é desse mal. Esse é o mundo que Deus quer que Deus nos livre. Um mundo voltado para as coisas e não para o ser humano. Neste mundo, meus irmãos, olha o que diz o versículo 13. Até é possível a satisfação completa em nós. O versículo 13 diz assim: mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria, completa em si mesmos. Mesmo nesse mundo ainda é possível ser alegre, e ter o gozo de Cristo. Por quê? Porque Ele tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mundo de consumo, esse mundo do medo, das tradições religiosas, da comunicação, diante da qual sempre o novo, é um celular. Você compra, nossa, eu quero o celular, esse celular é o celular. Você compra o celular, passa 2 meses, já não é o celular mesmo. Já é o celular. Não é o celular. É tudo rápido nesse mundo que nós estamos vivendo. E é desse tipo de mundo, esse tipo de atitude, que Jesus está falando, livra-os disso. Não, eu tenho sempre de ter o novo. É isso que o mundo fala. Você tem velho, o seu marido está velho, troca para um novo. Sua mulher está velha, troca para um novo.
Seu carro, ixi, tá muito... Quantos anos tem seu carro? 2? Ih, tá velho, toca pro novo. É isso. É isso. Este mundo, desde que Jesus esteve presente nele, entrou em crise. Porque precisa se decidir diante de Jesus, diante da sua oferta, diante da sua palavra e diante do seu amor. É uma crise permanente. A mensagem do cristianismo gera crise. E a crise do mundo é uma espécie de julgamento. Não é uma condenação. Não é julgamento, mas não é uma condenação. Condenar o mundo seria a mesma coisa de dizer que o mundo é igual ao demônio. Aí Jesus teria dito: tira-os do mundo, isola-os do mundo, porque o mundo é o diabo. Como é que Deus vai deixar os seus filhos andar assim com o diabo? De maneira nenhuma. Esses dias, hoje, um pastor de Curitiba postou uma coisa que eu achei muito interessante, a respeito do diabo. Um pastor chamado Elias Abraão, foi pastor durante muito tempo na Igreja Central de Curitiba, depois foi secretário no Paraná de Educação, e por último ele era deputado federal pelo Paraná, e pastor da Igreja Central de Curitiba. E ele era tido como muito liberal. Ele era tido como, ele conversava com várias religiões, tal, ele era liberal. E ele foi num congresso, e um pastor quis colocá-lo em saia justa, um pastor mais tradicional, né? Vou pegar esse homem aqui está no congresso, aqui, vamos ver como é que ele vai sair dessa. Aí, o pastor perguntou para ele assim: pastor, o senhor, só para vocês entenderem como é que a pessoa pode ser sagaz. Pastor, o senhor acredita no diabo? O senhor acredita no diabo, pastor? Pensou que ele ia dar uma resposta assim, né, bem liberal, bem, né, naquelas, chamar Bultmann, chamar os teólogos mais liberais do século XX. Não, ele só simplesmente respondeu o seguinte: eu não. A Bíblia não diz que ele é o pai da mentira? Como eu vou acreditar num mentiroso? Acabou o papo ali. A Bíblia não diz que ele é o pai da mentira, então eu não acredito nele não. O diabo existe, está aí. Mas o mundo não é dele. O mundo criação não é dele não. Esse sistema que existe por aí, sim. A crise existe no mundo porque o mundo resiste à transformação total de Jesus. Do Jesus já vitorioso. Um Jesus que trouxe essa vitória a todos os homens. E por último, meus irmãos, a oração de Jesus para os seus discípulos, a oração por santificação. Versículos 17 e 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles que me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, a aplicação diária da palavra de Deus tem um efeito purificador na nossa mente, no nosso coração. As Escrituras tornam os pecados evidentes, manifestos, motivam-nos a confessá-los e nos guiam de volta ao caminho certo, renovando o nosso relacionamento com Cristo. Quando nós aplicamos as Escrituras na nossa vida, a santificação vem. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Meus irmãos, eu me preocupo, e aqui não vai nenhum tipo de julgamento, mas eu me preocupo com um crente que não sabe achar na Bíblia. Ainda não sabe, fala, abre um tal livro, e não consegue achar. Treina em casa, canta musiquinha. Mas porque essa é a verdade, meu irmão. Nós precisamos saber da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade, achar a verdade, aquilo que as promessas de Deus estão tudo aqui para a gente. A gente tem que aprender isso. É aqui que está o manual da nossa santificação. O manual do fabricante. E quando nós entendemos isso, nós podemos agora entender também melhor esta fórmula sobre a relação dos cristãos com o mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo, mas eles são santos. Buscam a santificação,
Então não são do mundo. Estão, mas no mundo, estão lá, mas não são do mundo. Não ser do mundo, não ter sua existência orientada por critérios das pessoas do mundo, é uma marca de liberdade do cristão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristão é diferente, é desmundanizado. Ontem um menininho perguntou assim para mim, um dos meninos lá pastor, crente pode ouvir música que não seja da igreja? Tem gente que preocupa com isso, se é do mundo ou não. O critério, quem faz é você. Mas essa música não é música de cantar na igreja. Ué, mas é igual eu falei ontem. Como é que você namora ouvindo e cantando para sua namorada, Jesus em tua presença? Ou você vai cantar uma música de amor, que fala da beleza dela, das flores? O mundo não está nisso. Não tem coisas piores. Cada um deve fazer seu critério, com certeza. E Deus vai falar aquilo que você deve ouvir, que você não deve ouvir. Se Deus fala no seu coração, não ouça, não ouça. Mas ser desmundanizado não é só ficar com o rádio ligado no... É caráter, gente. É caráter. Ou temos o caráter de Cristo, ou temos o caráter do mundo. O cristão está no mundo, mas não é no mundo, mas tem uma relação positiva com o mundo. O que é relação positiva? Ele é sal. Ele é luz. Ele sabe que tem uma missão dirigida ao mundo. As almas perdidas dói. Aqueles que estão indo para o inferno, isso é preocupante. E muitas vezes nós fazemos uso do que o mundo oferece para atingir alguns, para salvar alguns. Paulo mesmo diz lá, em Coríntios: fiz de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Fiz-me fraco para com fraco, fiz-me forte para com forte. Alguns meios. E Jesus fala que a gente tem que ser esperto, igual a serpente. Mas também manso igual a pomba, simples igual a pomba. E muitas coisas que o mundo tem aí, tem de usar para ganhar vidas para Jesus. Mas a gente não é do mundo. Mas nós não somos do mundo. Nós não temos o caráter do mundo. Isso inclui também que Jesus não julga todas as pessoas da mesma maneira, de forma igual. E nós também não. Mas nós devemos sim, como igreja, descobrir quem são os culpados e quem são as vítimas nesse sistema demoníaco do mundo. Ela acontece no conflito. E para agir nele é preciso a busca e decisão constante pela proposta de Jesus. Eu vou para o mundo, mas se você não estiver comprometido com Jesus, o mundo vai te contaminar. Eu posso ir naquele lugar onde todo mundo se vende por dinheiro. Pode. Você tem compromisso com Cristo de verdade? Tem. Nossa, eu estou fechado com Jesus, então vai. Mas se não tiver, não vai não. Fuja da aparência do mal. Fuja mesmo, sai correndo. Isso não é covardia não, é esperteza. Se a gente não tem força para bater de frente com o sistema corrupto, se a gente não tem força para bater de frente com as fraudes, com o medo, com a insegurança, com a falta de comunhão, sai correndo, irmão. Sai correndo. Fuja da aparência do mal. Agora, se você está fechado com Cristo, pode ir e seja uma bênção. Seja uma bênção. A santidade é praticada no dia a dia. E é só possibilitada por Jesus. Eu estou mais santo agora. Quem sabe se você está mais santo ou menos santo? São duas coisas. Deus, em primeiro lugar, e as pessoas que convivem com você. Você não sabe. Jesus se santificou por nós ao sacrificar-se na cruz. E é isso que a Páscoa e essa oração mostra. Mostra essa preocupação de Jesus com todos nós. E aí, gente? Qual vai ser a nossa decisão? Qual vai ser a nossa prática de agora em diante? Porque a oração foi feita pelo mestre dos mestres. Pelo mestre com M maiúsculo.
aquele que ressuscita os mortos, aquele que traz nova existência, aquele que se preocupa conosco, aquele que santifica, aquele que protege, aquele que envia e aquele que consola. O nome do Senhor é poderoso. Que o Senhor abençoe grandemente a nossa igreja. E creia, essa oração é para você. Essa oração é para todos nós.